Pessoal, boa noite a todos. Em nome da presidência, Dr. Marcos da Costa, da OAB São Paulo, com muita honra que nós os recebemos aqui para essa noite muito importante na discussão do tema. E para o segmento da palestra, eu convido à mesa a doutora Vivian de Almeida Gregori Torres, presidente da Comissão de Propostas de Parceria e Convênio Público da OAB São Paulo. Convido ainda a expositora de hoje, a doutora Márcia Maria Barreta Fernandes Semer, do qual o seu currículo, procuradora do Estado de São Paulo, chefe do Centro de Estados da PGE São Paulo, gestão 2006-2007, especialista e mestre em Direito do Estado pela USP, apresentadora do programa Argumento Advocacia Pública em Ação na TV Justiça e membro da Comissão de Controle Social de Gastos Públicos da OAB São Paulo. E neste momento eu peço licença a vocês, que vou prosseguir em um outro compromisso, e passo a presidência dos trabalhos à doutora Vivian de Almeida Gregori Torres. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer muito a presença da doutora Márcia. Para mim é uma honra enorme tê-la aqui conosco. Ela estará conosco num congresso sobre essa lei, o marco regulatório, que nós estaremos passando para todos. Tenho a grande honra que ela vai abrir a nossa primeira mesa, né, expondo as questões da lei. Muito bem-vinda, doutora. Obrigado. A palavra é sua. Já disse aqui para a doutora Vivian que, na verdade, eu me entusiasmei bastante com essa legislação, porque vislumbro hoje no Estado uma grande dificuldade de relacionamento entre a administração pública e o terceiro setor, muitas vezes pelo uso inadequado, às vezes ilegítimo, às vezes abusivo do Instituto do Convênio. Então, é sob essa perspectiva que eu vou me manifestar aqui. Eu fiz um texto, vou tentar ler sem ser muito chata, mas só para a gente ordenar o raciocínio, né? Então, essa lei, esse marco regulatório das organizações da sociedade civil, é um instrumento legal que cuida basicamente de alterar, de transformar e de ordenar tudo o que até hoje se fez na administração pública sob o agasalho do instituto que conhecemos como convênio. O convênio, como todos sabem, é aquela forma de ajuste entre o poder público e as instituições públicas ou privadas para a realização de objetivos comuns, mediante uma mútua colaboração. É um instituto antigo, muito arraigado na nossa tradição administrativa. Consta que desde a Constituição de 34 existe previsão acerca do convênio. A Constituição de 46 traz previsão expressa sobre o Instituto do Convênio, mas é a partir do Decreto-Lei 200 de 67, e agora no âmbito aí infraconstitucional, que talvez nós tenhamos o grande marco legal para difusão e efetiva utilização em larga escala do Instituto do Convênio na administração pública brasileira. Expressamente previsto na Constituição de 88, como eu disse anteriormente, o fato é que o uso abusivo do convênio, no mais das vezes realizado sem qualquer processo de seleção, de maneira dirigida a atender este ou aquele parceiro, mal disfarçando aí a sua utilização como substituto de um contrato. Na verdade, toda essa situação, eu acho que acabou transformando aí o convênio num instituto
de difícil utilização para o Estado. Não obstante, existam ainda muitos convênios, mas o que a gente percebe, eu trabalhava numa consultoria jurídica até recentemente, é que os convênios entre Estado e particulares foram definhando nos últimos anos, mercê de um controle mais eficaz dos órgãos de controle, tanto internos da administração quanto externos, mas que acabaram mostrando que o excesso de irregularidades nesse tipo de instituto causava um gravame para o Estado e, portanto, afastando, tanto por parte do administrador quanto por parte do próprio terceiro setor, o interesse nessa realização, nessa colaboração mútua, né, porque cria-se uma situação de insegurança para aqueles que vão firmar os convênios. Então, nesse cenário, eu acho que de enfraquecimento da figura do convênio na forma que nós conhecemos até então, o advento da Lei 13.019 de 2014 pode e deve, a meu juízo, ser visto com muito bons olhos, uma vez que uma nova legislação mais adequada às necessidades e exigências do nosso tempo resgata a possibilidade do estabelecimento de parcerias saudáveis entre o Estado e a sociedade civil organizada, já que, nos últimos anos, a rigidez legal de inúmeras dessas parcerias vinha sendo objeto de forte questionamento e vem sendo objeto de forte questionamento, em especial nessa vertente do convênio. A Lei 13.019 de 14, portanto, ela é a nova face do convênio. É o conjunto normativo que confere uma nova roupagem às parcerias que doravante serão celebradas entre o Estado e particulares. A Lei 13.019 também, do nosso ponto de vista, ela é uma norma de compliance do Estado brasileiro. A gente agora tem escutado muito esse termo com relação à lei anticorrupção, né? E porque a lei anticorrupção trouxe esse incentivo ao setor privado, ao terceiro setor, para a introdução de normas que sejam voltadas à rigidez ou, enfim, à ética da relação negocial que as empresas estabelecem. Mas o termo compliance é um termo, como todo mundo sabe, deriva do inglês to comply, significa cumprir ou satisfazer as regras impostas. Pode ser definido como um conjunto de medidas adotadas por determinada empresa para garantir o cumprimento de exigências legais e regulamentares e implementar princípios de ética e integridade no ambiente negocial. Esse, fundamentalmente, é o objetivo do compliance. Implementar princípios de ética e integridade no ambiente negocial. Pois bem, embora usado e destinado usualmente para definir essas regras de controle de legalidade no âmbito das empresas privadas, nós entendemos que as regras de controle de legalidade do setor público também constituem regras de compliance, parecendo-nos útil e saudável, inclusive, o uso indistinto da expressão, até porque, sob essa perspectiva, é possível compreender que, antes de editar, por exemplo, a lei anticorrupção, que incentiva o compliance no setor privado, o Estado brasileiro implementou um conjunto expressivo de normas que podemos chamar de compliance estatal. Desde a promulgação da Constituição de 88, nós vivemos um vigoroso processo de compliance estatal, impulsionado por normas constitucionais que são, em si mesmas, mecanismos voltados à garantia da ética e integridade no ambiente estatal.
no momento que nós estamos vivendo, às vezes é um pouco difícil essa compreensão ou essa identificação imediata das normas de compliance estatal e esse monte de notícia que recebemos aí de corrupção diária nos mais diversos setores da administração pública. Mas podemos também enxergar isso de uma outra maneira. Talvez essas regras de compliance estatal estejam começando, depois de 20 e tantos anos, a surtir algum efeito. Enfim, sempre há maneiras e maneiras de encarar uma mesma realidade. Mas são inúmeros os dispositivos do texto constitucional que têm essa característica, sendo que o dispositivo do artigo 37 talvez seja o exemplo de mais fácil identificação do compliance estatal, na medida em que esse artigo da Constituição exige da administração uma atuação pautada pela legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, efetivada com servidores concursados, cujos negócios se realizem mediante procedimento licitatório, enfim. Além desses dispositivos balizadores do modo de atuação do Estado gestor, a Constituição de 88 estabeleceu um tripé fundamental de mecanismos estruturais de compliance. O primeiro deles encontramos no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, e diz respeito à inafastabilidade da apreciação judicial de lesões ou ameaça de lesões a direitos. Vamos lembrar que a Constituição antecedente não permitia essa abertura toda, que franqueia o acesso do cidadão a um órgão de poder que não pode se furtar, nem pode ser excluído da decisão sobre qualquer litígio jurídico que se lhe apresente. O segundo elemento estrutural de compliance estatal é a previsão das funções estatais essenciais à justiça: Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública, como organismos não dependentes ou diretamente vinculados aos demais poderes estatais clássicos, Executivo, Legislativo e Judiciário, o que confere uma maior liberdade para exercício do controle estatal, que está a seu encargo, seja na vertente de guardião da cidadania, que é o caso do Ministério Público, no aspecto do defensor dos hipossuficientes, que é o caso da Defensoria Pública, ou ainda sob viés da defesa estrita do interesse e patrimônio públicos, que é o caso da Advocacia Pública. É verdade que hoje a Advocacia Pública ainda não goza da desvinculação nos moldes do Ministério Público e da Defensoria, mas, inegavelmente, é um ente estatal de controle interno da legalidade, e uma vez que lhe compete toda a defesa do interesse e patrimônio públicos, tanto na órbita judicial quanto na órbita consultiva, desempenha um papel relevante e acredito que ainda pudesse desempenhar um papel mais decisivo se tivesse a mesma estrutura institucional das demais funções estatais essenciais à justiça, mas a Advocacia Pública teria condições de desempenhar um papel mais efetivo do que desempenha até hoje. E o terceiro mecanismo estrutural de compliance da Constituição de 88 é o robustecimento dos tribunais de contas, cujas competências passaram por ampliação sem paralelo na Constituição de 1988. E, nesse aspecto específico, é uma ampliação de competências que vem surtindo efeitos, especialmente nessa área do terceiro setor. Contava a doutora Vivian, que atuava até pouco numa secretaria aqui de Estado em São Paulo, e uma secretaria que recebe recursos federais e que desenvolveu com esses recursos federais uma série de convênios por diversos anos. E hoje, um número expressivo desses convênios firmados estão
sendo questionados pelo Tribunal de Contas da União, o que demonstra que esses instrumentos de compliance estatal funcionam. Talvez não funcionem do jeito que nós gostaríamos que funcionassem, ou ainda não funcionam do jeito que nós gostaríamos que funcionasse, mas eles existem, eles funcionam e estão atuando firmemente para a recuperação, por exemplo, nesses casos em que eu tive a oportunidade de atuar, para a recuperação do erário público, né, da forma devida. Do ponto de vista estrutural ainda do Estado, embora de índole infraconstitucional, a criação mais recente da Controladoria Geral da União e de organismos estaduais e municipais afins, além das ouvidorias, são os mais novos instrumentos de compliance estatal, que aqui eu apenas registro porque não é o tema aqui das nossas reflexões. Mas, impulsionados por todos esses paradigmas constitucionais, estruturais e modais, nós vivemos, desde 1988, a edição de normas infraconstitucionais ordenadoras relevantíssimas, como a Lei de Licitação de 93, muito questionada, tem um monte de problema, mas, indubitavelmente, é uma norma ordenadora. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, a Lei de Acesso à Informação Pública de 2011, eu acho que é uma norma excepcional de compliance estatal, na medida que franqueia a publicidade de todas os atos negociais ou de gestão do Estado brasileiro. E agora nós temos este marco regulatório das organizações da sociedade civil, que vem se somar ao conjunto de disposições legais que podemos identificar como sendo de compliance estatal, porque cumprem, dentre outras, exatamente aquela função de implementar princípios de ética e integridade no ambiente negocial onde o Estado é parte. Então, a Lei 13.019, de 2014, por seu caráter marcadamente ordenador, constitui, nessa perspectiva, verdadeira norma de compliance estatal, o que só reforça sua aptidão para restabelecer a confiança na parceria Estado-particular como meio idôneo, legítimo e eficaz de empreender políticas públicas. Então, as políticas públicas de fomento desenvolvidas sob a forma do convênio, extremamente desgastadas, com o advento dessa Lei 13.019 de 2014, a nosso juízo, essa forma de condução política ganha um fôlego importante, porque introduz um elemento ordenador de ética negocial na relação Estado-sociedade civil. Então, já pontuamos dois aspectos dessa legislação, que ela é uma nova face dos convênios e que ela é uma verdadeira legislação de compliance estatal. Mas quais são as marcas distintivas que suportam o caráter tanto inovador quanto ordenador deste marco regulatório das organizações da sociedade civil? Bom, este marco regulatório é uma legislação que vem para regular toda a política pública de fomento desenvolvida a partir da colaboração entre Estado brasileiro e as organizações da sociedade civil. Isso significa que a lei que vem orientar a forma de celebração, execução e controle das parcerias voluntárias, firmadas de modo geral entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Destina-se, portanto, a todos os envolvidos ou interessados nas parcerias e nas políticas estatais de fomento, sejam as organizações da sociedade civil, sejam os agentes públicos, gestores, ordenadores de despesa, titulares de órgão, enfim,
sejam os cidadãos de modo geral. E a gente vai ver aqui por quê. A Lei 13.019 traz mudanças substanciais na maneira como se ajustam as parcerias no Brasil. E o faz tanto para eleger as parcerias como meio idôneo, legítimo e eficaz, quanto para introduzir, e esses aspectos são diferenciadores, mecanismos competitivos para acesso aos recursos públicos. Exigência de experiência e capacitação técnica para a celebração das avenças, dos ajustes. Regramento específico de controle e a possibilidade de aplicação de sanção. Então, alguns diferenciais bastante significativos aqui, né? Os convênios, até então, muitas vezes prescindiam, esqueciam, né, da questão da introdução de mecanismos competitivos, ou pelo menos da possibilidade da oportunização de acesso à política de fomento para diversas entidades, organizações aí da sociedade civil. Muitas vezes firmava convênio com uma instituição X, sem grandes critérios para essa seleção, e esse realmente foi um dos elementos de desgaste da figura do convênio nessa relação público-privada, né? Então, a lei veio sanar, vamos dizer assim, essa dificuldade e tentar estabelecer alguns mecanismos de acesso igualitário, de acesso universal, né, às organizações civis constituídas aos recursos públicos. Porque, na verdade, a política de fomento é uma distribuição de recursos públicos para o desenvolvimento de uma política pretendida pelo Estado, até hoje, né? E seguirá, de certa maneira, sendo assim, com a introdução de alguns elementos novidadeiros aqui, muito interessantes, que eu poderia já falar de cara, que é a introdução da manifestação de interesse social. Quer dizer, a partir da lei, da entrada em vigor desta lei, não só a administração pública fixará o que entende e o que será desenvolvido consoante política de fomento, mas a própria sociedade, sejam as organizações da sociedade civil, o terceiro setor, seja qualquer cidadão, poderá diretamente sugerir à administração pública que ela desenvolva determinada política de fomento. E o interessante disso é que qualquer sugestão que vier da sociedade para o administrador, para a administração pública, ela terá necessariamente que ser publicizada. Então, todos nós saberemos que o cidadão X ou a entidade X propôs ao Estado brasileiro o desenvolvimento da política Y de fomento. E essa política poderá ou não ser abraçada pelo Estado, porque o governante segue com a possibilidade de acolher ou não a proposta, mas, enfim, abre-se um canal absolutamente novo, inexistente, hoje, numa relação direta do administrado, do cidadão, da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, com o administrador público. Então, é uma previsão expressa da Lei 13.019, a realização ou a abertura para essa manifestação de interesse social. Outro aspecto importante dessa legislação é que ela não se volta apenas para a administração direta. Ela deverá ser observada por toda a administração direta e indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista. Não há espaço para
qualquer setor da administração pública brasileira deixar de realizar ajustes de parceria de forma diversa daquela fixada por essa lei. Então, essa lei realmente vai ser um marco regulatório das parcerias entre a sociedade, as organizações do terceiro setor e o Estado. Outro marco distintivo, aí, mais simbólico, mas, enfim, vai ser importante também, é que não vai mais chamar convênio esse ajuste da relação existente entre o Estado e o terceiro setor. Né? Nós vamos ganhar 2 nomes novos. O convênio vai continuar existindo enquanto figura jurídica circunscrita aos ajustes firmados entre os entes públicos. Estado, município, Estado-União, Estado-autarquia, enfim. O convênio vai servir para regular as questões, os ajustes entre entes públicos. Já os ajustes que forem firmados entre Estado e organizações da sociedade civil poderão receber 2 nomenclaturas diferentes. O termo de colaboração e o termo de fomento. O termo de colaboração será a parceria selecionada para a consecução de finalidades de interesse público definidas pela administração pública. Então, quando a administração propõe uma política X de fomento e firma um ajuste com alguém para o desenvolvimento desta política, a este instrumento jurídico será dado o nome de termo de colaboração. Já as parcerias estabelecidas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público propostas pelas organizações da sociedade civil, então, portanto, que vêm, né, daquelas manifestações de interesse social, a essas será dado o nome de termo de fomento. Então, um instrumento jurídico que definirá esse ajuste vai chamar termo de fomento. Então, é uma mudança aí de nomenclatura, mas, enfim, como a gente estava acostumado a chamar tudo, ou quase tudo, de convênio, introduzem-se, vamos dizer assim, figuras novas na nossa legislação. Também a questão da seleção é uma questão muito importante. Todas as parcerias serão realizadas após processo seletivo. E esse processo seletivo também vai ter um nome específico que vai chamar chamamento público. Né? Então, nós temos a licitação para as relações contratuais, para as relações de termo de colaboração, termo de convênio, teremos o chamamento público, que é o procedimento obrigatório prévio para a seleção de organização da sociedade civil apta a firmar parceria, seja sob a forma de termo de colaboração, seja sob a forma de termo de convênio. Esse chamamento público, enquanto procedimento seletivo, deverá observar os princípios da isonomia, da legalidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, ao julgamento objetivo, e eu acho que esse é um dado também importante para que nós tenhamos em mente, e outros correlatos a teor do que dispõe o artigo 23 e seguintes da lei. Enfim, não haverá mais parceria firmada entre o Estado brasileiro e um particular que prescinda de procedimento seletivo, que prescinda do chamamento público. Há, é verdade na lei, hipóteses de dispensa e inexigibilidade desse chamamento público, a exemplo do que ocorre com a 8666. Mas a realização obrigatória da seleção prévia é a nova regra. Até porque, no caso específico aqui,
da dispensa e da inexigibilidade, nós não vamos entrar especificamente nesse tema, mas eu acho que é mais restrito que na 8666 o que essa lei estabelece enquanto hipóteses de dispensa e inexigibilidade de chamamento público. Mais evidente ainda ficam os aspectos inovadores de compliance da lei quando constatamos que à exigência de seleção prévia agregam-se diversos outros, como as exigências de plano de trabalho, e plano de trabalho aqui que tem que ter uma série de requisitos, né? Entre eles, por exemplo, a estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas. Quer dizer, quem for estabelecer, ou tiver a pretensão de estabelecer uma relação de termo de fomento, ou termo de termo de fomento e termo de colaboração com o Estado, vai ter que apresentar uma série de elementos antes, entre os quais uma estimativa dos encargos previdenciários e trabalhistas que serão suportados no curso da realização desse ajuste. Então, a entidade da sociedade civil terá que ser uma entidade bastante organizada para poder dar conta, né, de apresentar tantos elementos assim. Mas, enfim, a entidade também terá que ter experiência prévia, não é qualquer entidade que vai poder ajustar com o Estado, e experiência prévia no tema específico do ajuste, né? Vai ter também existência de cadastro ativo pelo mínimo de 3 anos para atuação individual e 5 anos para atuação em rede. Essa possibilidade de atuação em rede também é uma novidade aí, uma possibilidade de se unirem mais de uma organização da sociedade civil para desenvolver determinado projeto, além da obrigação normal de comprovação de regularidade jurídica e fiscal. Então, a lei especifica exigência de manifestação prévia também de órgãos técnicos e órgãos jurídicos. Isso é uma exigência que vem para o ente estatal. Quer dizer, para desenvolver qualquer chamamento público, antes de colocar o edital, vamos dizer assim, na praça, tanto o órgão técnico quanto o órgão jurídico do Estado vão ter que se manifestar, como ocorre nas licitações, né? Porque nem sempre nos convênios isso vinha para órgãos técnicos ou órgãos jurídicos. Então, essa é uma obrigação que está especificada na lei, que não vai poder deixar de acontecer, de modo que os municípios pequenos também, enfim, vão ter que se organizar para poderem desenvolver esses setores estatais aí de controle de legalidade, inequivocamente de controle de legalidade. Outro aspecto previsto expressamente também são os casos de impedimento e vedação. Muito interessante isso, ao estabelecimento das parcerias com o poder público. Os impedimentos detalham quem não pode estabelecer parcerias com o poder público. As vedações indicam o que não pode ser objeto de parceria com o poder público. Assim, não podem ajustar termo de colaboração ou fomento, porque impedidos quem não estiver regularmente constituído, quem estiver omisso com o dever de prestar contas, quem tiver como dirigente agente político de qualquer poder, Ministério Público, qualquer outro órgão estatal, cônjuge e parente em linha reta por afinidade ou colateral até 2º grau, excluído apenas o serviço social autônomo. Quem teve conta julgada irregular e quem teve conta rejeitada nos últimos 5 anos. Então, todos esses agentes aqui estão impedidos de celebrar ajustes de políticas de fomento com o Estado.
e não podem ser ajustados por termo de colaboração ou convênio, porque é vedado a delegação de funções estatais de regulação, fiscalização, exercício de poder polícia e outras atividades exclusivas do Estado. Prestação de serviço de consultoria. Prestação de serviço de apoio administrativo. Aqui a legislação excepciona das vedações os contratos de gestão com OS e OCIPs. Mas, a despeito disso, o que se verifica é que não vai ser possível a utilização dessa forma de relacionamento entre o Estado e o terceiro setor, por exemplo, para suprir apoio administrativo do Estado, e isso está expresso na legislação. Então, finalizado o processo seletivo, a lei aqui do marco regulatório do terceiro setor prevê todo um regramento também para a execução da parceria. Então, tudo que nós falamos aqui aí de pontos distintivos até agora diziam respeito ao que antecede a celebração do ajuste. Celebrado o ajuste, a lei também é minuciosa com relação à execução da parceria. Ela trata de pontos muito específicos. Especifica, por exemplo, regras de liberação e movimentação dos recursos destinados à consecução da parceria, estabelecendo, por exemplo, em seu artigo 54, a obrigatoriedade de que tanto a movimentação quanto a liberação desses recursos seja eletrônica, porque, evidentemente, isso facilita o controle pelos órgãos de controle internos e externos, né? Admitindo o pagamento em espécie, em dinheiro ou cheque, para hipóteses excepcionalíssimas, limitadas a liberações individuais de R$ 800 por pessoa e globais de montantes não superiores a 10% do valor da parceria. Então, como vocês verificam, a legislação ela é muito minudente, desde o seu início, né, os objetivos pretendidos, se de um lado ela amplia o acesso social a proposições de políticas públicas de fomento, de outro lado ela estabelece como uma boa regra de compliance muitas disposições que deverão ser rigorosamente seguidas, porque expressas, claras, que não deixam dúvida quanto à sua obrigatoriedade. Já sobre a prestação de contas, esse marco regulatório ainda traz determinações detalhadíssimas, né, descritas a partir do artigo 63, que orientam tanto o parceiro quanto a administração sobre o conteúdo, a forma e os prazos de comprovação das atividades realizadas e do destino dos recursos públicos aproveitados. Neste ponto da prestação de contas, a lei tenta suprir uma dificuldade prática enfrentada pela administração e também pelas organizações parceiras quanto à prestação de contas, em face do grande desafio que se tornou a aceitação final da idoneidade dos ajustes e a suficiência dos elementos comprovatórios da realização do objeto da parceria estabelecida entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Enfim, e a lei não para por aí, diferentemente do que vigora relativamente ao convênio, ela ainda admite expressamente a aplicação de sanção pelo inadimplemento do ajuste. No convênio hoje, né, o entendimento, no âmbito, por exemplo, da Procuradoria-Geral do Estado, é que a previsão no instrumento de ajuste de norma sancionatória não é possível,
Não é da natureza do convênio o sancionamento, a aplicação de sanção aos parceiros. Essa realidade muda completamente de figura a partir do advento dessa lei. A parceria, assim como toda e qualquer relação negocial entre o Estado e um particular, estará sujeito à aplicação de sanção pelo inadimplemento do ajuste. Como se vê, a Lei 13.019 de 2014 constitui-se em ordenamento abrangente e complexo. Tem o mérito de organizar essa questão das parcerias Estado, organizações da sociedade civil, e com isso abrir uma oportunidade para o restabelecimento saudável de ajustes dessa natureza. De outro lado, sua adequada implementação constituirá um desafio para a administração, que precisará estar bem aparelhada para atendimento de todas as exigências de acompanhamento, controle e fiscalização que lhe são atribuídas. E mesmo para a sociedade civil, que precisará estar devida e juridicamente organizada para ter acesso aos recursos públicos derivados deste tipo de política de fomento. Então, hoje eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês, estou aqui à disposição para a gente conversar sobre esse assunto que realmente vai motivar muita gente aí, porque tem muita novidade, é muito detalhado, muito específico, e todo mundo vai ter que estar muito inteirado do conteúdo dessa lei para que nós possamos retomar essa relação entre o Estado e os particulares no desenvolvimento de políticas de fomento. Muito obrigada.